está começando o Religare Conhecimento e Religião. Quais foram as razões que levaram o Rio de Janeiro e Havana a se transformarem nas principais cidades escravistas do século XIX? No Religare de hoje eu converso com a historiadora Inaê Lopes dos Santos. Inaê, seja bem-vinda ao Religare. Oi, Flávio, obrigada. Olá a todos e todas, um prazer estar aqui. É uma alegria te receber aqui. E você, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se em nosso canal e compartilhe os nossos programas nas suas redes sociais. Inaê, conta um pouco para nós como é que é essa pesquisa, né, na área de história para falar sobre a apropriação do espaço. Bom, a pesquisa de história para falar sobre apropriação do espaço, ela é uma pesquisa que tem como objetivo trabalhar justamente as várias maneiras por meio das quais os diferentes sujeitos ocuparam esses espaços que muitas vezes têm uma percepção já naturalizada do que eles são e da história que eles carregam. Então, como todo conhecimento histórico, o objetivo de uma pesquisa dessa envergadura é trazer um olhar crítico, né? Sobretudo, trazer a perspectiva de uma disputa política feita tanto na microesfera, né, as pequenas disputas, quanto as grandes disputas da política mais lata, da construção desses próprios espaços e como eles foram ganhando significados distintos ao longo da história. Sim, você se concentrou nos estudos final do século XVIII, início do século XIX, né? Pelo menos da produção que eu pude acessar do seu trabalho, eu encontro pesquisa sobre esse período. Particularmente, você estudou sobre cidades escravistas na América, né? Sua tese de doutorado foi sobre Havana e sobre o Rio de Janeiro, né? Por que essas cidades? Bom, eu escolhi essas duas cidades para estudar porque elas foram as duas maiores cidades escravistas do mundo, né? E, sobretudo, porque as razões que levaram elas a se transformarem nessas duas maiores cidades escravistas do mundo estão completamente conectadas na medida em que tanto a elite do Rio de Janeiro quanto a elite de Cuba, elas fizeram uma mesma opção na virada do século XIX, né? Do século XVIII para o século XIX, e essa mesma opção era uma opção que, em certa medida, ia contra, né? Na verdade, ela não ia contra, ela amplia a perspectiva que a gente tem sobre esse período que é conhecido como a Era das Revoluções, um período marcado pelas palavras e os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, por um lado, e, por outro, um período em que se escraviza massivamente africanos numa escala nunca antes vista. Então, Rio de Janeiro e Havana, de certa forma, o fato delas terem se tornado essas maiores cidades escravistas no século XIX, descortina todo esse processo que, para uma boa parte da historiografia, é conhecido como segunda escravidão, que é a escravidão que acontece justamente a partir do advento da Revolução do Haiti, a partir dessa era das revoluções, na qual a escravidão mercantil ela deixa de existir, né? Então, a maior parte das localidades americanas, no seu processo de independência, vão também abolindo a escravidão, e 3 localidades do continente americano optam por manter a escravidão, mas uma escravidão completamente vinculada já com a produção capitalista, com a Revolução Industrial. E essas localidades foram os Estados Unidos, o Brasil e Cuba. E na minha Sei. pesquisa eu privilegiei o estudo do espaço urbano, porque são a cidade urbana, desculpa, a cidade escravista, ela muitas vezes foi deixada de lado pela historiografia, porque em países como o Brasil, ou até mesmo como Cuba, né, nisso, de certa forma, a historiografia de ambos os países tem um diálogo, como eram países em que o sentido da escravidão está muito vinculado à produção manufatureira nas plantations, as cidades foram vistas durante muito tempo como uma espécie de anomalia desse sistema, né? Porque o escravo urbano ele é um escravizado que não está produzindo cana, não está produzindo açúcar ou café, né? As commodities que são exportadas por essas localidades. Né? Tanto o Brasil, que já era um país independente no século XIX, e Cuba, Sei. no período em que eu estudei, Cuba ainda era uma colônia. Cuba só fica independente na virada do século XIX para o século XX. Você, Então, sim.
as razões Perdão. pelas quais essas duas cidades se transformam nessas, né, nessas duas grandes cidades escravistas, e elas rivalizam. Em alguns anos, Havana tem mais escravizados do que o Rio, mas a partir da década de 30, o Rio acaba ocupando esse espaço de maior cidade escravista do mundo, e Havana está em segundo lugar. É decorrente da mesma opção política feita pelas elites dessas duas localidades, né? O Brasil já independente, soberano, e Cuba com uma elite muito forte, mas que ainda estava sob o regime colonial. Sim. Pelo que você fala, nós percebemos assim o mesmo perfil das relações de poder nessas duas cidades. Mais ou menos, porque, na Ah, verdade, o que a gente tem, assim, o Rio de Janeiro ele tem um lugar muito específico, né, na história, enfim, da América, na medida em que o Rio de Janeiro foi, a partir de 1808, a capital de um império europeu, sim. né? Foi a sede, foi o lugar em que, pela primeira vez na história da América, um monarca europeu pisou, né? É, então, o Rio de Janeiro ele é incomparável nesse sentido. O peso político que a cidade do Rio de Janeiro tem no século XIX é incomparável com qualquer outra cidade, mesmo depois é, da, da, da independência brasileira, né? Porque as redes, as relações criadas, políticas, econômicas e sociais criadas ao longo do período joanino, então de 1808 a 1821, elas são fundamentais para tecerem as relações que vão, de fato, determinar o processo de independência do Brasil em 1822. Então, a gente tem, por um lado, o peso político do Rio de Janeiro em relação ao Brasil é muito maior do que o peso político de Havana em relação ao Império Espanhol, porque a gente tem que comparar as duas unidades políticas. A gente está falando de um lado do Império do Brasil e do outro lado o Império da Espanha, né? Mas Sim. mesmo nessa situação, enfim, tendo um espaço político menor se comparado ao Rio de Janeiro, né? Havana é uma cidade que sempre foi uma cidade absolutamente pujante, uma cidade em que as redes econômicas e a própria vida urbana, ela sempre foi, desde o século XVI, muito forte nisso, nesse sentido, muito mais dinâmica do que o Rio de Janeiro, porque era ali em Havana que se organizavam as frotas espanholas que atravessariam o Atlântico para evitar os ataques de piratas e corsários. Mas a gente não, né, enfim, como a elite cubana, inclusive, faz um grande acordo e opta por manter a relação colonial com a Espanha, justamente para que a Espanha, sobretudo a diplomacia do Império Espanhol, fizesse frente à Inglaterra pela manutenção do tráfico, o que a gente tem é justamente o papel reduzido político de Havana em relação ao Império Espanhol, né? Então, Sei. a comparação ela tem que ser essa: o que é o Rio de Janeiro para o Império do Brasil e o que é Havana para o Império Espanhol. Antes da gente entrar especificamente no caso do Rio de Janeiro, talvez no segundo bloco da nossa conversa, que força que a escravidão ela exerceu na formação socioespacial dessas duas cidades? Olha, eu diria que ela foi talvez a maior força, né, da formação e, sobretudo, do desenvolvimento dessas duas cidades. Sei. Havana, desde muito cedo, desde o século XVI, a presença das atividades executadas por escravizados sempre foi muito forte. No Rio de Janeiro, o que a gente observa é um crescimento paulatino, sobretudo, e esse crescimento fica mais vertiginoso depois da descoberta do ouro na região das Minas, né? Descoberta essa que é responsável pela reorganização administrativa da colônia da América Portuguesa, que faz com que a sede do poder saia do Nordeste, mais especificamente de Salvador, e venha para o Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, as razões que levam o Rio de Janeiro a se transformar no vice-reino da América Portuguesa se deve justamente ao impacto simbólico material que a descoberta do ouro traz para a organização e para a administração da coroa, quer dizer, da coroa, né, portuguesa em relação a essa colonização. Já no Sim. caso de Havana, a gente sempre teve como era uma cidade sempre muito pujante, com muita atividade portuária, a presença de escravizados sempre foi muito grande. Tá? O que a gente observa a partir da virada do século XVIII para o século XIX é justamente o crescimento dessa parcela da população escravizada na cidade em decorrência do crescimento geral da população escravizada na ilha.
Então, é quase um processo inverso que a gente observa no Rio de Janeiro e em Havana nesse mesmo período. Então, Havana era uma cidade com muitos escravizados, mas em volta de uma Interlândia um pouco esvaziada, né? Quando a elite açucareira, né, a elite sacarocrata de Cuba, faz o acordo e consegue pleitear com a coroa espanhola o investimento na produção açucareira, o que a gente observa é que esse investimento ele é traduzido em grande medida no incremento do tráfico transatlântico. O que a gente observa é um crescimento da população escravizada em Havana em decorrência do crescimento geral da população escravizada em toda a ilha. No caso do Rio de Janeiro, o que a gente observa é um pouco contrário, porque o Rio de Janeiro não tinha atividades urbanas tão dinâmicas quanto a Havana, né, mesmo depois do advento do tráfico, do advento da mineração, mas o tráfico, a partir de meados do século XVIII, acaba se tornando uma das principais fontes de renda de parte dos habitantes né, da cidade do Rio de Janeiro e das suas cercanias, né, enfim, do que a gente chama da Interlândia Fluminense. Sim. Então, a gente tem o poder econômico da escravidão forjando essas duas cidades, principalmente nesse período que eu optei por estudar, que é a virada do século XVIII para o século XIX. Sim. Bom, no segundo bloco, vamos falar mais, então, sobre o caso do Rio de Janeiro e esse último aspecto, né, que você acabou de mencionar, porque toda a sociedade, né, estava envolvida, né, com a prática da escravidão, né, com a exploração da escravidão. No Religar de hoje, nós estamos falando sobre histórias negras, e a nossa convidada é a historiadora Inaê Lopes dos Santos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.